É, a abordagem que a gente deu, a modelagem, não na perspectiva de modelar os usos da terra e o impacto deles no processo de desertificação, mas a gente tentou usar um pouco mais em usar o Look.me para modelar o processo em si, ou seja, as áreas que a gente considerou áreas fortemente degradadas e em processo de desertificação. Então, só contextualizando um pouco, a Rita até já falou, mas esse trabalho ele é fruto da tese que eu desenvolvi aqui no CST, né, e contribuições dos fatores socioeconômicos e biofísicos da agropecuária à degradação da cobertura vegetal, né, como proxy da desertificação, sob a orientação da doutora Ana Paula Dutra de Aguiar. Então, só contextualizando um pouco, a desertificação é um problema global e, por esse motivo, ele tem se colocado como um obstáculo no desenvolvimento de regiões, principalmente as regiões secas, né, do planeta. Esse problema maior em relação ao obstáculo, principalmente pela relação entre o homem e os meios de produção, né, ou as matérias-primas, onde a demanda, às vezes, é muito maior do que o que a área tem condição de dar. Então, a pressão nos recursos naturais tem feito, principalmente nas regiões secas, e o semiárido do Nordeste do Brasil uma delas, tem feito com que os níveis de degradação dessa área ela tenha sido consideráveis, bastante significativos. No Nordeste do Brasil, tem cerca de 55% do seu território, talvez até mais, acometido por diferentes graus de degradação, né? E o semiárido, ele abriga cerca de 40% da população, como a doutora Rita falou, é uma das regiões, aqui é um dado já mais antigo, mas se a gente for atualizar, também já deve ter muito mais gente lá. Então, a preocupação também da gente estudar essa área é de que tem muita gente lá, tem muita gente que precisa dos recursos de lá, então como que ordena isso tudo e sem gerar degradação e perda das áreas disponíveis e agricultáveis, né? Então, boa parte dessa degradação, como eu falei, são frutos das atividades que são desenvolvidas desde a sua colonização, desde a época em que principalmente pela grande presença da cana-de-açúcar e dos engenhos no litoral, o gado ele começa a entrar para o interior do Nordeste, o que foi o motor da colonização, mas à medida que o gado ia entrando, ele também ia tendo um impacto, e aqui não o gado, o animal em si, mas o sistema de produção que estava em volta dele, ia fazendo com que, para manter vaqueiro, manter o próprio rebanho e outros que iam junto, o desmatamento das áreas para plantio, para manutenção do rebanho, isso fez com que o Nordeste fosse ao mesmo tempo colonizado e degradado, né? Isso, por incrível que pareça, desde a colonização, mas a gente ainda tem algumas atividades que ainda mantém o mesmo sistema de produção lá do tempo da colonização, apesar dos avanços tecnológicos que a região tem tido. Então, as soluções para reduzir esse tipo de impacto dessas atividades têm constantemente sido ido de encontro ao encontro da necessidade de estudos mais aprofundados sobre as inter-relações, e é isso que a gente tem visto, e bastantes universidades, pesquisadores, institutos de pesquisa trabalhando com essa temática, e a gente também tá trabalhando. Mas nós tentamos ir um pouco mais além e complementar alguns trabalhos que também já vão nessa linha que a gente foi, de tentar entender o processo não só como a coisa física, mas todo um sistema que está em volta e que a desertificação tem que ser diferenciada de simplesmente degradação e erosão do solo, né? A desertificação é muito mais do que isso. Então, visto isso, a gente se perguntou se os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, eles tinham a capacidade de forma explícita, mostrar onde ocorriam as mudanças, né, de uso, quais as direções e qual a intensidade do processo nessa região. Então, daí a gente viu que uma ferramenta e uma metodologia que poderia
auxiliar a gente nesse processo era a modelagem espacialmente explícita. Então, foi algo que a gente se propôs a fazer como inovação, modelar não somente os usos, a dinâmica da área, mas o processo em si por meio de um arcabouço metodológico como o Lookme. Então, para identificar as áreas, visto que recentemente foi lançado um atlas das áreas em processo de desertificação, mas como a gente não tinha essas áreas, então a gente teve que usar uma metodologia que desse um proxy dessas áreas e que de forma rápida, porque também, como é dentro de um doutorado, a gente tem que ir a metodologia que é mais viável, tanto em tempo como ferramental. Então a gente usou séries do índice de vegetação para relacionar e estabelecer uma correlação entre baixos níveis de vegetação. E a gente entendia, associado, é claro, a um conjunto de variáveis socioeconômicas, a gente entendia que onde o índice fosse muito baixo, não tivesse uma resposta ao longo dos 10 anos que a gente analisou, então seriam áreas que tenderiam a ser proxies a áreas em processo de desertificação. Então a gente fez uma coleta de algumas amostras, né? E aí, como vocês podem ver aqui no mapa, com base numa plataforma que também tem aqui no INPE, do LAF, né? Então a gente fez uma sequência de cada ponto esses 31 pontos, eles têm um comportamento histórico desde 2000 até 2010, que foi o período que a gente analisou. E a gente fez isso para todos e estabelecemos, com base nisso, as áreas que a gente julgava com características de áreas fortemente degradadas em processo de desertificação. Como exemplo desses dois casos aqui, a gente estabeleceu um limiar em que até esse limiar, abaixo desse limiar, para baixo a gente considerava áreas fortemente degradadas, né, com base no EVI2. Então, baseado nessa metodologia, a gente identificou essas áreas aqui para o ano. Desculpe. Essa primeira imagem se refere ao ano 2000, desculpe por eu não ter colocado a data, mas essa seria para o ano 2000 e esse seria o semiárido em 2010. A gente pode ver aqui alguns núcleos, então as áreas identificadas, elas bateram com os principais núcleos desenvolvidos desde os primeiros trabalhos lá de Vasconcelos, desde 1970, aquele trabalho pioneiro que teve do MMA, em identificar esses núcleos iniciais, né? Então, partindo daí, uma vez que a gente já tinha essas áreas que a gente entendia como áreas fortemente degradadas em processo de desertificação, a gente passou a analisar quais fatores tinham a ver com essas áreas, né? Entendendo que de um ano para o outro houve um aumento dessas áreas, né, considerável, 23%, sendo que pela nossa metodologia e principalmente o Ceará, todos os estados tiveram aumento, mas principalmente Ceará, Piauí e Bahia tiveram incrementos maiores em relação ao percentual de sua área, não só o valor geral, né? Então, há uma preocupação também, porque assim como áreas, aqui a gente considerou que a área ela poderia ser, quando a gente está falando aqui que a área que era não degradada e passou a degradada, ou a que era degradada e passou a não degradada, a gente tem visto que devido à dinâmica do Nordeste, muitas áreas elas estão sendo reaproveitadas para outro uso. Então, não é que na verdade a área se regenerou, mas ela foi absorvida com outro tipo de cobertura ou de uso. Então, mas o que preocupa a gente que boa parte dessa área identificada ela tem se mantido degradada durante todo o período. Então, mesmo que a gente, por um acaso, tirasse essas áreas que oscilaram, se a gente fosse considerar aqui, parte significativa da área total, ela vem se mantendo degradada ao longo do tempo, né? Então, aqui só para ver a mudança, né? Então, aonde está principalmente se mantendo aqui próximo aqui no centro do semiárido, né? Essas mais escuras seria aonde tem tido uma persistência dessa manutenção da área. Aqui onde a intensidade, ou seja, onde o índice de vegetação ele é menor, lógico, seria mais degradado. Também aqui a gente vê que tem essa área, principalmente aqui, tem se tornado
tido um impacto maior desse processo, né? Então, a gente pegou um grupo de variáveis e passou ela para a célula de 5 por 5 quilômetros, né? Categorizou em ambiental, pecuário e socioeconômicos, né? Seguindo esses fluxogramas, que eu não vou entrar em detalhe, mas demos todo um tratamento estatístico às variáveis e, a partir daí, a gente estabeleceu os fatores que contribuíam para esse processo. Fizemos um trabalho também que a gente julgou interessante de regionalizar o semiárido, né, onde a gente, baseado na pedologia, geologia, declividade e índice de aridez, estabelecemos 4 áreas com similaridades em relação à suscetibilidade e ao processo de desertificação. Então, a gente passou a trabalhar com o semiárido não como todo, mas a gente viu que há processos e áreas distintas dentro do próprio semiárido, para a gente ver como é uma grande coxa de retalho, né? Então, já partindo para os resultados, a gente viu aqui, esses são os resultados para o modelo não regionalizado e regionalizado. Então, a gente vê que aqui, quando eu não regionalizo, eu meio que acabo mascarando um pouco o resultado das categorias. Então, aqui é ambiental, socioeconômico da pecuária. A gente vê que, se eu regionalizo, começa a perceber que dentro dessa região o fator socioeconômico é bastante significativo para esse processo. Aqui foram as principais variáveis que entraram, que a gente, no modelo, ela vai entrar, que fizeram parte da categoria ambiental, que aqui é o padrão observado, aqui é a mudança. Então, incidência de seca, geomorfologia, pedologia e declividade foram as principais variáveis. Em relação à dimensão econômica, foram principalmente estabelecimentos agropecuários maiores que 100 hectares, distância aos núcleos de desertificação, estabelecimentos agropecuários também acima de 10, na verdade, né, hectare. E aqui também o percentual de estabelecimentos agropecuários com unidades que aplicavam alguma técnica de conservação. Em relação à dimensão da pecuária, as principais variáveis que a gente considerou e entrou foi o rebanho caprino, né? O percentual, a gente vê que aqui tem um grande rebanho caprino, então isso está tendo impacto. Distância aos rios, distância às vias de colonização, que a gente entendeu que, teoricamente, aonde mais próximo às vias onde houve a colonização, o processo estaria mais tempo, né? Dentre outras. Então, aqui a gente vê por categoria, né? Então, a gente vê que, principalmente, a climática, os instrumentos de planejamento de política pública, as atividades agrícolas e a tecnologia estão tendo um papel fundamental dentro da região, né? Aqui, se a gente vai ver a cada região, então, cada região tem um comportamento de acordo com essas categorias. Daí, para um tomador de decisão, quando você pensa na região como um todo e não vê cada característica separadamente, às vezes você pode ir por uma gestão não tão com frutos tão vindouros, né? Então, baseado nisso, a gente entrou na modelagem propriamente dita, usando o Look-Me, como a Ana Paula já apresentou. Aqui é o nosso resultado do modelo, o modelo não regionalizado e o observado. Então, a gente pode ver que, apesar de algumas áreas do modelo não ter captado tão bem o processo, mas, de forma geral, o padrão como todo, o modelo foi capaz de captar o processo em si de desertificação. Aqui, para mostrar que o modelo foi capaz de dizer a localização. Então, em algumas áreas, apesar dele não ter sido totalmente capaz de estimar a quantidade de área degradada, mas a localização ele foi bastante assertivo, né? Então, nosso modelo também ajustado para localização. Aqui é um outro produto da modelagem, também usando o Look-Me, que é o potencial, que é uma das saídas do modelo. Então, a partir desse potencial, eu posso ver quais municípios futuramente têm um potencial para ter mais áreas degradadas ou não. Baseado nisso, a gente fez uma hierarquização de 16 municípios que estariam mais aptos a não ter tanto problema futuramente. Aqui eu não estou dizendo que não é que vai ter degradação, mas tende a ir numa linha pelas variáveis que a gente estudou, e na contramão da degradação, enquanto que outros, e alguns, principalmente dentro de núcleos de desertificação, vão estar com tendência e um potencial significativo de aumento dessas áreas. Como conclusão, já passando bem rápido, assim, a gente viu em relação aos resultados que
Esse tipo de modelagem foi significativo para os nossos trabalhos. O índice de vegetação contribuiu bastante para a gente, né? Não é uma área homogênea, como algumas pessoas às vezes defendem, né? Teve um aumento dessas áreas. Em relação ao método, a gente viu que é um método útil, oportuno e eficiente para identificar áreas, lembrando sempre associando a variáveis socioeconômicas. Em relação a sugestões de trabalhos futuros, a gente sugere o monitoramento dessas áreas, né? Identificar níveis de degradação e não só dizer se essa área está degradada. Estudar escalas locais, os fatores que contribuem mais especificamente através, quem sabe, de modelos baseado em agente e assim sucessivamente. E a tendência agora que a gente quer é fazer cenários espacialmente explícitos para anos mais para frente, né? A gente considera que esse arcabouço metodológico que eu mostrei é um avanço em relação às metodologias utilizadas até hoje, dentro principalmente do semiárido, em relação à identificação de áreas em processo de desertificação. Né? Era isso, eu queria agradecer a essas instituições que contribuíram para o desenvolvimento desse trabalho. Eu estou à disposição para quem tiver alguma pergunta. Obrigado.